Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo Renato Maia, estamos com um convidado ilustre aqui. Você já falou muito em off comigo sobre ele, ou seja, temos hoje um sarrafo lá em cima. Temos um bate-papo bem legal sobre tecnologia, sobre inovação. Vamos ter uma conversa bem bacana com o Fábio Lacerda. Antes de apresentar o Fábio, seja muito bem-vindo ao M. Muito obrigado. É um prazer aqui estar com vocês. Por favor, ele é mineiro, não, é carioca, mora em BH, torcedor do Fluminense. Eu ia zoar, mas não parei. Mas tudo bem. Não vamos começar com bullying, né? Senão ele pode não querer voltar depois. Ô Renato, momento YouTube contigo. Só lembrando aqui, gente, já estou ficando veterano aqui na bancada, né? Então já não esquece de se inscrever, colocar o sininho para lembrar aqui sempre que tiver esses papos aqui do M, né? São papos muito bacanas. Hoje a gente está com o Fábio aqui, que é espetacular também, tem uma experiência fantástica, né? Eu gosto de dizer aqui que o M traz também uma experiência, atrelado também um conhecimento acadêmico, né? A gente sempre traz convidados aí com o sarrafo lá em cima, como o Sandro diz aqui. E não esquece de deixar sua curtida aqui no vídeo também, para levar esse vídeo aqui para mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube ajuda aí e leva para mais pessoas. Vamos compartilhar aí com seus amigos também. Muito bem, muito bem. Então eu vou pegar minha cola aqui. E agora sim, vamos apresentar o Fábio Lacerda, executivo sênior com forte espírito empreendedor, que acredita que as pessoas são o principal ativo de uma empresa de tecnologia. Altamente orientado para resultados, com mais de 15 anos de experiência em cargos de liderança, tendo atuado amplamente com serviços de TI, P&D e engenharia de software. COO da Take, professor da, eu acho que é Fundação Dom Cabral, não é isso? Eu acho que é FDC. Isso. Fundação Dom Cabral, diretor da Fansoft e da ABRH, Minas Gerais. Foi professor da Universidade FUMEC, cofundador da agora me pegou de novo essas siglas, Comum IP SA. Isso. Empresa de TI investida por um fundo de VC. Olha aí, já vem outra sigla aí para me derrubar. Venture Capital. Boa, obrigado, meu amigo. Meu amigo de bancada sempre salva. E adquirida pela Take em 2010. Possui mestrado em engenharia, certificações de excelência empresarial pela UC Berkeley, empreendedorismo e inovação pela Stanford University. Tem trabalhado na liderança estratégica e na construção de ambientes inovadores de alta performance, combinando contratação de talentos, cultura enxuta, responsabilidades individuais e metodologias ágeis com orientação para resultados. Gente, eu vou falar uma coisa, essa apresentação me tirou até um fôlego agora. Eu vou tentar anotar isso aí que vocês falaram. Rapaz, eu tenho que respirar um pouco, eu vou deixar você fazer as honras da casa, Renato. Vamos bater um papo muito legal sobre TI. Vamos deixar o nosso convidado à vontade, na zona de conforto dele. Lógico que a gente tem sempre as perguntas que a gente tira da manga. Como aqui a brincadeira, né, é não combinar nada, o combinado é não combinar, né? Então, bora, vamos que vamos, Renato. Faça as honras da casa aí já na primeira. Só para a gente conhecer um pouquinho mais o Fábio. Fábio, conta um pouquinho aí da sua experiência. O que você está fazendo aí em Minas Gerais? Se você é carioca, o que aconteceu? E a Take também, né? E falar um pouquinho. E da Take, do seu currículo, né? Você já passou aí por diversas experiências muito interessantes, que eu acho que nossa audiência vai querer saber um pouquinho. Conta um pouquinho para a gente. Legal. O único problema só é que vocês criaram uma expectativa muito grande, né? E agora eu vou ficar pressionado aqui para tentar minimamente atender esse sarrafo, essa expectativa aí da turma que vocês convidam. Mas vamos lá. Sou um carioca de nascença, mineiro de coração. No meio do caminho já morei em Fortaleza também, né? Meus pais foram para lá, vim para cá para estudar na época, para Minas Gerais, Belo Horizonte. Isso em 94. Acabei gostando demais da cidade, criei raízes e fiquei por aqui mesmo, né? Onde eu fiz mestrado também, montei empresa. Essa empresa depois vendida para a Take, onde eu estou hoje, né? E em 2014, mais ou menos, foi um momento que eu senti que eu precisava dar um passo a mais. Brasil, eu não estava sentindo, né, que eu poderia respirar assim inovação ou tendências, o que a gente faria no futuro, e eu acabei indo ficar um tempo no Vale do Silício mesmo, aprendendo lá coisas que poderiam me ajudar muito aqui dentro, e foi isso que eu fiz, né? Voltei assim, reciclado, vamos dizer, e já com uma cabeça diferente, para dali continuar
fazendo o trabalho que eu venho fazendo até hoje, né? Eu acho que, em linhas gerais, também um ponto legal de comentar, né? O Sandro até na descrição falou um pouquinho sobre isso, é que quando eu montei essa empresa, isso foi em 2000, o grande aprendizado que a gente tem, o legal do empreendedorismo, né, é que você trabalha muito motivado com, a gente faz uma analogia com uma arma na cabeça. Tipo, se der errado, você está ferrado, né? Então, não pode dar errado de jeito nenhum. Você tem que fazer o negócio se engajar muito. E ali o que eu aprendi de verdade, que é o mais importante, é que para uma empresa dar certo, você precisa ter um time espetacular, montar, né, uma estrutura com pessoas que elas sim vão fazer o resultado vir, o resultado acontecer. Então, a partir dali, uma coisa que eu foquei muito em qualquer parte, em qualquer área de atuação que eu tivesse, era de montar essas equipes de alta performance para conseguir alcançar o resultado que fosse. Então, pessoas, sim, são o principal valor que qualquer organização possui, e hoje mais do que nunca. Hoje você não tem espaço mais para copiar as coisas. Hoje, se você não estiver inovando e se reinventando continuamente, rapidamente você morre, né? Você fracassa. E para você fazer essa inovação e ter essa responsividade como organização, você precisa dar poder para o time, autonomia, para eles poderem brilhar, né, com um direcionamento claro que a organização, que a companhia passa para toda essa estrutura. Boa. E a gente não falou um pouquinho da Take, porque eu estava olhando aqui, eu peguei uma cola aqui, que eu tenho sempre uma cola, né? Que a Take ela ajuda as empresas a reduzir os custos de atendimento ao cliente, né? Melhorar as vendas e o reconhecimento da marca usando mensagens e chatbots como um novo canal de comunicação. Rapaz, esse assunto atendimento muito me agrada, porque eu estou fechando um livro, estou terminando um livro sobre atendimento. E a pandemia me pegou. Eu estava para lançar no passado, aí com a pandemia eu tive que reescrever metade do livro, porque foi tudo convergência digital, foi uma correria toda para o digital. Meu livro ia ficar obsoleto se eu tivesse lançado ano passado. Então, assim, eu estou tentando agora ver se eu consigo até o Natal, mas é um assunto que me interessa muito. A gente fala muito aqui, o Renato, eu, mais os amigos que não estão aqui hoje, né? Mas a gente fala muito sobre o atendimento. Eu queria falar um pouquinho também de atendimento contigo. Como é que a gente pode... vou botar um cenário nosso, né? O cenário atual, que é pandemia, convergência digital, né? Transformação digital, convergência digital. Como é que está? Porque a última vez que a gente conversou isso aqui, Renato, até falei que o pessoal correu tanto para o atendimento automático, robotizado e tal, que agora parece que o atendimento humanizado é um diferencial. Quer dizer, eu não entendi essa lógica, né, do mercado, mas enfim. Perfeito. Então, agora a gente vai chegar na melhor parte, né? Inclusive da minha vida hoje, quando a gente vai falar de Take Blip, porque a gente vai juntar um pouco dessa história com o propósito, né? E o que a empresa se propõe hoje é transformar a forma de comunicação das marcas com os seus clientes, né? Então, e esse propósito, que é uma coisa que está movendo o mercado, de fato, a nova era do que a gente está conversando, quando a gente fala de uma comunicação onde a gente aproxima essas duas partes. A gente nunca teve essa comunicação fluida, como a gente tem entre amigos, entre pessoas normais, onde a gente conversa de uma maneira muito natural. Com a empresa nunca foi assim, né? Isso está mudando a partir de agora, principalmente com esse envolvimento da Take, com a plataforma que nós possuímos para facilitar todo esse processo de comunicação onde as pessoas estão. E onde que elas estão? Nos apps de mensagem. WhatsApp, por exemplo, é um excelente exemplo. Google hoje, né, também trabalhando muito com o Google Business Messenger também, entre outras, a gente vai ter aplicativos de mensagem hoje predominantes na nossa relação, na nossa comunicação, nas nossas interações sociais. Hoje a gente não conversa por telefone. Aliás, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes quando chega a ligação, chega a ser chato, porque a ligação é uma coisa síncrona, né? E a síncrona, você tem que parar o que você está fazendo para atender. Quando, na verdade, o que a gente quer muito é atender e conversar na hora que a gente pode, né? Então, até o WhatsApp hoje a gente usa o recurso de áudio, mas não, evita não necessariamente ter que usar a ligação, né? É curioso esse aspecto, né? Então, o que a gente faz nesse trabalho é justamente através desses canais de mensageria, e aí também, Sandro, você comentou da parte de hoje, estamos vivendo
revolução no que tange ao mundo digital. A transformação digital, que era um planejamento de médio e longo prazo, ela virou uma necessidade da noite para o dia. Né? Então, desde desses protocolos de saúde que a gente tem que seguir hoje, pandemia e coisas do tipo, que cada vez mais o mundo está se digitalizando. Hoje, a gente tem um termo novo que chama Digital Conversational, que é essa parte de conversação digital, e é onde, né, as empresas precisam estar para se relacionar com seus usuários. E o ponto-chave aí da nossa conversa também, quando eu falo que é uma nova era, uma revolução e uma nova forma, agora sim, de poder se comunicar, é que quando a gente fala de atendimento tradicional, é uma coisa que as pessoas têm muita resistência. Eu mesmo, né, particularmente, se eu tenho que ligar para um call center, eu desisto. Às vezes eu prefiro até nem fazer. Ou eu deixo acumular mais problema, né? Na hora de ligar. Já vai mais estressado, né? Às vezes. Vai um monte de coisa junto, né? Porque é uma coisa que é realmente, de fato, muito complicado. Tem muita fricção e hoje a gente vive uma coisa que a gente chama de economia da experiência. Então, você precisa, se você quer realmente ser um negócio de destaque ou até sobreviver nesse mercado que existe hoje, você tem que focar no seu cliente, você tem que focar na melhor experiência possível, né? E isso a gente consegue fazer mais facilmente, né, através dessas soluções de mensagem, a começar pelo fato de ser um modelo assíncrono. Se eu levanto ou questiono qualquer coisa, eu vou entender o que está acontecendo antes de dar algum tipo de retorno. Então, eu não preciso ter que ficar repetindo. E por aí vai, tem várias coisas diferentes em cima. Aliás, esse negócio de ter que ficar repetido, vamos combinar que, nossa senhora, ninguém merece, né? Você falou lá atrás, aí depois tem que repetir tudo de novo. Eu falo, porra, aí não. Aí a brincadeira já não é mais legal, já começa a ficar... Né? É bem complicado quando você tem que repetir tudo de novo. É engraçado porque, geralmente, você dá todos os teus dados no atendimento automático, né, no atendimento digital. Chega quando vem um atendimento de uma pessoa, ela pede para você repetir tudo de novo. É um negócio estranho, né? A gente até sabe o porquê disso, mas é um negócio um tanto quanto para o consumidor, para a experiência do consumidor, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho meio chato, né? Você já ficou aqueles 5, 10 minutos informando, digitando o número para tudo quanto é lado, para depois ter que repetir tudo de novo. Eu falo, meu amigo, a paciência já foi para o pé. E, geralmente, quando alguém liga para esses lugares, é para reclamar, não é para elogiar, né? Então, já está com aquela pressão também de querer meio que enforcar alguém. Aí vem um negócio desse, acaba irritando um pouco, pelo menos a minha visão, entendeu? Respeito às visões contrárias. Um pouco. Um pouco. Não, na verdade, é um processo ainda de aprendizado. As empresas estão aprendendo a trabalhar nesse novo meio, né? Você também comentou, é curioso, que assim que a gente começou a entender um pouco até desses termos, né? A gente hoje fala de chatbots, né? Esses robozinhos automatizados. Então, automaticamente, você começou a ver muita empresa experimentando um processo de atendimento automático. Também não é isso. A gente está falando, né, de melhorar, e isso que a gente tem que colocar na frente, né? Sempre, o mindset tem que ser melhorar a experiência de comunicação com o seu cliente. Concordo. E quando você coloca dessa forma, é até o contrário. Vamos começar tentando fazer 100% de atendimento humano, mais pelo canal que o cliente se encontra, Sim. Que é, por exemplo, o WhatsApp, que eu mencionei, é um exemplo bom, né? Então, eu faço primeiro um atendimento, quando eu posso, quando é possível, 100% do meu atendimento humano, e com o tempo, aí vem uma coisa que as empresas começam a descobrir cada vez mais. Agora, eu tenho dados, que são as mensagens, e a partir daqueles metadados, eu consigo entender o que mais as pessoas estão me procurando para quê. Né? O que mais elas precisam. E a partir dali, eu começo a automatizar coisas. Porque aí eu já sei, se 70% está me procurando com esse objetivo, então eu vou automatizar essa parte, porque a automatização vai ser sempre mais rápida. Então eu já resolvo um segundo problema, que é não perder muito tempo. Que maravilha hoje, né? Eu chegar num laboratório como um Hermes Pardini,
e tentar marcar e agendar um exame de uma maneira super simples pelo WhatsApp. Que maravilha, na hora de eu pegar o resultado do meu exame, eu simplesmente pedir no WhatsApp e ele me entrega o exame, eu não preciso mais acessar site, acessar nada. Então, esse tipo de experiência que a gente agora está começando a ter, né, é o que será a nova tendência. E essa nova tendência, como eu falei da parte de análise de dados conversacionais, vai trazer também novas oportunidades. Então, deixa de ser apenas atendimento. Imagine que, pelo atendimento agora, eu posso fazer um mapa de calor de, por exemplo, se eu sou uma organização de nível nacional, eu posso, eventualmente, ter problemas diferentes por região. E eu consigo mapear isso, né? Pelo aplicativo de mensagem, não sei quem está me chamando, né? Eu posso, por exemplo, também identificar novas oportunidades de negócio. Então, imagina só, eu sou uma locadora de carros e descobri, pelo atendimento nos aplicativos de mensagem, que muita gente que está me procurando para alugar carro quer alugar carro para dirigir Uber. Então, poxa, isso pode ser uma coisa interessante também para eu poder trabalhar. Então, são novas oportunidades que estão vindo com esse mundo digital, que ainda está em processo de amadurecimento. É muito comum as empresas, quando nos procuram para resolver dores operacionais, que é a famosa automatização. Ok, vamos começar por aí. Mas, por favor, não vamos parar nisso. A gente tem esse compromisso com os nossos clientes para oferecer a melhor experiência possível para eles. Boa. Deixa eu fazer queria fazer uma pergunta, assim, Fábio. Acho que a gente está falando de dois públicos distintos, né, no caso. Né? Você tem o cliente né, da Take, no caso, que vai... e tem, até certo momento, não sei se você percebe isso na pandemia, né, que houve uma mudança de comportamento, né, as pessoas começam a se sentir um pouco mais confortáveis a conversar com o robô, né, com a Alexa, né, com o Siri e etc. E o outro público é a empresa também. Né? Às vezes eu visito algumas operações de call center e a gente vê algumas coisas, o cara fala, aqui não tem condição de automatizar o atendimento e tal. Aí você vai entender por quê. É porque tem o caso que o Santo falou, né? Você passa de um atendente para o outro, não tem informatização alguma, e muitas vezes o atendente está lá anotando seu CPF, etc., no bloco de notas, e ele está abrindo mais de 9 sistemas diferentes para consultar. Cada coisa ele consulta num lugar só. Então a empresa está ali num remendo danado, uma dificuldade, e acaba que ela não consegue prover um atendimento automatizado, mas também com o humano ali acaba sendo de uma qualidade ruim, né? Então, aí, eu acho que com a pandemia, principalmente, a gente viu aí que a gente foi, de certa forma, até forçado, né? A gente tinha algumas funcionalidades e não tinha como mais você ir no telefone, porque os call centers tiraram várias pessoas do call center porque tinha que dar espaçamento, em certo momento nem tinha como trabalhar em call center, e a gente tinha que ir ali para o chat das empresas. E do mesmo jeito que você tem atendimento humano ruim, em alguns lugares você tem atendimento automatizado ruim, outros você tem atendimento bom e por aí vai. O que você vê, assim, Fábio, que são os desafios mesmo de adoção quando a gente vê esses dois públicos, assim? E o que a pandemia mudou nesse sentido? A pandemia, ela começando por essa parte, ela forçou as empresas a migrarem praticamente 100% num primeiro momento para esse modelo, mas não necessariamente com elas totalmente preparadas para seguir nesse modelo. Então, quando a gente fala, você comentou, o Renato, de eu ter um atendimento humano por voz e tudo, poxa, então eu não vou ter mais atendimento humano por voz? Não, você vai. Só que a gente precisa trabalhar as ferramentas da maneira mais apropriada e não forçar as pessoas a usar aquela que a empresa oferece. Então, isso tem que ser uma coisa natural. Eventualmente, eu vou querer ligar? Pode ser. Como já aconteceu num aplicativo de mensagem, que já ajuda demais, né? Dando outros exemplos. Imagine só que eu tento marcar uma consulta, aviso, passo meus exames ou resultados de alguma coisa e tudo, e eles capturam aquilo e depois eles entram em contato comigo, só para validar ou checar o que mais que falta. Só isso já poupou um tempo enorme. De eu ligar para um call center, clicar numa hora, tentar chegar quem faria isso. Às vezes você explica teu problema e a pessoa ouve, acha que é bom, né? Ouve atentamente tudo que você tem para falar e depois fala para você assim, eu vou te transferir para o setor responsável. Você vai explicar para ela, porque eu não vou falar de novo não, sabe? Então, essas coisas doem e são coisas que a gente precisa trabalhar de uma maneira muito mais eficiente, né? A gente está falando de atendimento, mas você tem toda uma jornada do cliente.
Você começa na própria prospecção do cliente. Ele está interessado em saber mais sobre o seu produto. Então, como é que pode acontecer esse tipo de interação? Então, se isso começa, às vezes, de uma forma assíncrona, que é o que a gente está falando, esse conteúdo assíncrono chega em quem precisa chegar, e dali pode ser um retorno por mensagem ou pode ser através de voz, qual o problema? Mas de uma maneira muito mais efetiva. E quando me ligam, se me ligam já falando o que precisa ser falado, mas sem todo aquele processo que é o que nos incomoda tanto. Né? Até o próprio, essa talvez seja a última etapa, né? Mas eu acho que é uma questão de evolução também, até o próprio cancelamento hoje, né? É muito difícil você cancelar qualquer coisa, isso marca a gente, né? Aí o especialista está aqui conversando comigo sobre essa parte de emoção do cliente também, como que eles agem. Então, são coisas que a gente tem que saber trabalhar, né? Toda essa parte de comunicação, de relacionamento, quando a gente fala de economia de experiência, hoje está mais do que provado que as pessoas elas começam agora a optar por empresas não pelo menor preço, mas por aquelas que te trazem essa percepção de experiência, de conforto, de satisfação com aquele atendimento. Né? Claro que o preço não vai ser tão diferente, mas eu deixo de me preocupar mais com isso, quem está oferecendo o menor preço, e passo a me preocupar mais com toda essa experiência, essa jornada que a gente tem. O preço ficou secundário, eu acho isso ótimo. Aí a gente brinca aqui, né? Eleva o sarrafo. Então, quanto mais o sarrafo lá em cima, melhor para o consumidor. O bom é que quando junta 3 professores que falam pouco, o papo vai longe, né? Eu só estou vendo que a gente não vai terminar tão cedo, mas eu estou segurando aqui, estou regulando aqui. A gente chegou agora no nosso momento audiência, que é aquele momento que a gente toma uma aguinha, dá aquela respirada para continuar o programa, e aquele momento que a gente atende você aí do outro lado da atendente. Prestigia quem prestigia a gente. Ou seja, tem que estar inscrito no canal. Se não tiver inscrito no canal, não adianta mandar mensagem. Não adianta nada. Pode até criar um chatbot aí para mandar mensagem que a gente não vai ler, vai perturbar, mas não vai ler. Então, tem que estar inscrito no canal e a gente nós não obrigatoriamente comentamos, tá, Fábio? Porque o hype da internet é muito tenso, é política, às vezes vem uns assuntos espinhosos. Então, se quiser comentar, é livre o comentário e também o não comentário. Mas eu acho que hoje está legal. Veio aqui o Marcelo, ele fala o seguinte: excelência não é uma habilidade, é uma atitude. Aí, pensamos bem. Eu fico com medo do próximo, porque às vezes o próximo eu já não sei o que vem, eu já fico até com medo. A Raquel, o sentido da vida é encontrar o seu dom, o propósito da vida é compartilhá-lo. Aí, bacana. Já começamos filosóficos, começando tranquilo, agora começou a vir coisinhas mais... Essa é mais pesada. Mas vamos lá. Tragédia brasileira, 67% dos jovens não sabem a diferença entre fato e opinião. Isso foi mandado para a gente aqui por algumas pessoas da audiência, e isso está gerando um tititi danado. Saiu em várias mídias, inclusive, eu chequei isso. E aqui está falando... curioso, isso que você está falando, eu achei curioso que na Polônia estão dando aula para as crianças, agora de fake news, né? Para poder como identificar fake news. Né? Que é buscar fatos, pesquisar, aquela coisa toda. Aqui, ó, só um pedacinho, diz o seguinte: o dia em que o ser humano começou a trocar o jornal pelo WhatsApp como fonte de informação, marcou o início de uma derrocada civilizatória. Rapaz, isso é polêmico. E olha, a matéria isso dá um programa inteiro, talvez até 2. É bem polêmico. Eu só deixando aqui registrado, porque eu achei interessante. Algumas pessoas mandaram para a gente. Outra aqui é a Tina. Ela fala: saber não é o suficiente, devemos aplicar. Querer não é o suficiente, precisamos fazer. Rapaz, o pessoal está filosófico. Quando não vem com alguma notícia assim mais bombástica, vem com as frases meio, né, bonitinhas e tal. Tem uma aqui que fala... Mas todas até agora bem alinhadas, né? Bem alinhadas. Temos um que fala assim: temos vagas, estamos contratando. Pô, eu não vou fazer isso aqui. Vai virar classificado, meu amigo. Eu não vou nem... Passei batido por essa tua aí. Ele bota mesmo: temos vagas, precisamos de designer, gente. Olha, quem estiver procurando emprego aí em design, entra com a gente aqui, em contato com a gente em off, que a gente passa essa, porque senão, imagina, se a gente começar a falar isso aqui, vai virar balcão de emprego, vai todo mundo mandar. Não dá. Essa inclusive a take, né, Sandro?
Não é? Aí todo mundo mandar. Pois é, aí hoje vamos pular essa para não abrir precedente. Olha, ih, rapaz, aqui começou um pouquinho de política. Esse aqui é o Paulo. O Paulo ele é um cara que prestigia bem a gente. E ele fala que a Globo começa a derreter. Após perder direitos da Libertadores e da Champions League, Globo também perde a Copa América para o SBT. Enfim, deixa eu ver aqui um só para a gente terminar mais para cima. Esse não, esse aqui, nossa senhora, aí vai dar uma confusão danada. A Débora, com H, quando a sua brincadeirinha, entre aspas, constrange o outro, não é só uma brincadeira, é desrespeito. Por isso eu concordo. Isso, de fato, tem que... Está na hora, né, de a gente começar a se ligar nessas brincadeirinhas sem precisar ofender ninguém, machucar ninguém. Aliás, já passou da hora. Não está na hora, não. Passou da hora. E a Adriana, fechando o momento audiência. Essa é sensacional. Se eu fosse só bonita, ok. Mas eu sou cheirosa, educada e ainda trabalhadora. Boa, e marqueteira, né? Pô, fez um marketing. Esse anúncio também, não? Não, esse anúncio não, mas é um marketing. Pô, ela tá de parabéns. Curiosidade bateu em todo mundo agora, né? Pô, bacana. Enfim, voltamos aqui para o nosso bate-papo de novo. Já prestigiamos aqui uma galera bacana. Pessoal da política e dos anúncios de emprego, pô, não. Vamos segurar um pouquinho a onda aí, porque senão não dá. Ficar anunciando emprego. Mas é um tema que eu estou falando muito de amadurecimento e esse vai ter que ser um que a gente precisa amadurecer e amadurecer muito rápido. Não sei quanto tempo vai levar, a gente está muito longe desse nível de maturidade, nem sei até se a gente consegue alcançar isso, mas da mesma forma como os aplicativos de mensagem tendem a ser hoje a forma de comunicação que a gente prefere para fazer as coisas, eles têm sido também, né, os mensageiros, literalmente, né, de desinformação a partir do momento que você agora já não tem muito clareza de comprovação e validação dos fatos ou das opiniões que estão sendo colocadas ali, né? Então, fica uma coisa muito complicada hoje, que é se você não lê, você está desinformado, e se você lê, você está mal informado. Então, é complicado, mas isso também não é da época só da rede social, não, tá? Se a gente voltar no tempo e pegar até a própria questão da imprensa, a gente sempre teve todos os tipos de imprensa, imprensa mais séria, imprensa que direcionava. A marrom, né? Que chamava de marrom. Por aí vai. Por vários tipos de coisa. Por detrás você tem ali opiniões, sim, né? Você tem editoriais ou tendências até hoje isso acontece. Então, enfim, é um tema, assim, complexo, mas que a gente não pode fugir de conversar, de discutir, assim, como seres humanos, como brasileiros, principalmente, que tem nos afetado isso diretamente, o que fazer, né, para no futuro a gente cada vez estar sabendo lidar melhor com esse tipo de situação, mas é terrível. Aqui nós constantemente, o Fábio, a gente conversa, até quando o Davi está aqui, ele gosta muito de puxar esse assunto. É exatamente isso, é a diferença de fato e opinião. Eu acho que a gente tem essa pesquisa, ela é recente, e é uma pesquisa séria, né? Enfim, a gente apurou. A gente tem um problema com isso, principalmente com essa avalanche de novas mídias, onde todo mundo é produtor de notícia. E poucos são aqueles que checam o que é verdade, você acaba compartilhando com os amigos que compartilham com outros, quer dizer, acaba... Não, lá na final da ponta, a mentira virou uma verdade. Tem pessoas defendendo, inclusive, aquele fato, aquela fake news, o que for. Isso é uma coisa que me preocupa, até como professor também, né? Porque, pô, amanhã ou depois o cara fala, o Sandro sei lá, é chato. Pô, no final da ponta, esse chato já virou outra coisa, já deu, a qualificação já virou outra coisa. Será também que a grande mídia também tá noticiando também coisa de qualidade, né? Porque às vezes a gente vê o WhatsApp, e eu acho que é curioso também, porque vai dando esse espaço, né? A gente fez algumas pesquisas ano passado, a gente viu 40% das pessoas não confiam nas grandes mídias, nas TVs, nas grandes TVs, principalmente ali, nas grandes rádios, etc. Né? Mas você tem como checar, Renato, você tem como checar em várias outras fontes. Porque o pessoal quer checar no Jornal Nacional da Globo, quer checar na Record. Pô, tem fontes mais confiáveis de checar sem ser editorial.
pessoalmente não compartilho nada sem antes dar uma checada também, né? Assim, então, acho que essa é uma questão. Você destrói a reputação de uma empresa, de uma marca, de uma pessoa, se você ficar compartilhando de forma irresponsável. Minha opinião, de novo. Entendeu? Tem gente que também lê manchete e compartilha. Vai. Também, então não adianta, né? Mas eu vi também, assim, desses 40%, cerca de 80%, quando você pergunta onde você preferencialmente se informa, fala em grupos de WhatsApp. Pois é. No WhatsApp. Esse é o ponto. E aí não sabe diferenciar uma coisa da outra e complica mais ainda. Mas então eu posso, assim, já que... Polemizamos, agora ficou bom, polemizamos. Pode terminar de tacar fogo? Pode, lógico, Pode, tá. Vamos jogar gasolina. Eu assisti uma palestra do Paulo Henrique Amorim, que nunca esqueci o que ele falou, que para a imprensa, a má notícia é a boa notícia. É verdade. Porque as pessoas elas tendem a prestar mais atenção e querer se informar mais das tragédias do que de conhecimento de informações, às vezes, que culturalmente podem ser mais importantes para a gente. E aí, por isso que, né, tem até as piadinhas do WhatsApp, que você liga num telejornal e só fala de Covid. Por quê? Porque isso é o que as pessoas, no fim das contas, ou a maioria, está querendo prestar atenção, infelizmente. Né? Ou se, por exemplo, acontece uma tragédia com um casal, com uma criança, é aquele assunto durante um mês. Porque é aquilo que segura. Isso é muito ruim, mas é fato. Né? Essa parte é um fato. E com relação a fato e opinião, né, em tecnologia, em empresa, a gente usa também, mas até com outro conceito, que é hipótese. Então, quando a gente levanta algum ponto, geralmente a gente levanta esse ponto falando, isso aqui é uma hipótese. Isso não é uma afirmação. Há indícios, né? Há indícios, aquelas coisas. Há indícios. A gente precisa validar a hipótese. E validando a hipótese, a empresa tem uma clareza maior de qual o caminho que ela precisa perseguir. Né? Poxa, as pessoas estão hoje em aplicativos de mensagem, elas usam mais o WhatsApp, isso é um fato, é uma hipótese. Né? Então, isso a gente já é uma afirmação, a gente tem dados para mostrar que isso acontece. Só que isso acontece em vários aspectos. As opiniões, elas começam a ganhar muita força. Quanto mais elas... Hoje, é curioso, é um efeito, um fenômeno ruim, mas quanto mais ela é compartilhada, mais ela vira fato. É verdade. Verdade. Né? E até as pessoas que morreram continuam ainda produzindo conteúdo. É muito comum hoje, se você quer defender um ponto de vista, você colocar no final falando que aquilo ali, quem falou foi Gandhi. Quem falou foi Isaac Newton. E aí vira um fato. Olha, Einstein virou um grande filósofo depois que morreu, né? É um filósofo que tem Einstein. Ontem aqui em casa eu ouvi essa história. Poxa, Isaac Newton, quando era criança, aconteceu isso. Onde você ouviu isso? A história é muito massa, mas foi mesmo com ele? É para provar um ponto de vista? Como é que você sabe? Então, essas coisas, eu acho que culturalmente a gente vai ter que aprender, né, a validar mais as coisas, assim como nas nossas profissões, a gente levanta questões que são hipóteses que precisam ser validadas, essas coisas que a gente recebe em grupos de rede social, principalmente, né? Até porque ali a gente já acabou politizando tudo, né? Aliás, política hoje virou fé. Desculpa, mas virou como uma fé. Hoje você defende um político como você defende um time de futebol e religião. Você não defende baseado em questões, em critérios corretos ou apropriados, né? Então, no fim das contas, aquela pessoa é quase que infalível, né? Passa a ser infalível dentro de uma discussão, dentro de grupo de WhatsApp. Isso é muito ruim, infelizmente. E as pessoas não estão propensas à discussão também, né? Desculpa, Renato, é só para fechar o raciocínio dele, as pessoas não estão muito propensas a ter essa discussão, porque polarizou. Então, eu até vi uma senhora, vou contar rapidamente, é uma piada, mas é verdade, a senhora falou comigo que ela está tão preocupada com essa polarização de direita, esquerda e tal, que quando perguntam para ela para onde que fica a rua tal, ela fala, vai sempre em frente, vai reto, vai sempre em frente. Entendeu? Então, mas é por aí, cara, é por aí. Hoje, você falar direita e esquerda, você tem que ser de algum lugar, você tem que ser de uma tribo, você tem que pertencer, estou falando de política, né? Você tem que pertencer, às vezes não. Por que tem que ser? Entendeu? Quem é que disse isso? Né? Quem é que, se você falar que não gosta do Lula, você tem que ser Bolsonaro, se você não é Bolsonaro, você é Lula? Por que dois extremos? Pois é. Entendeu? E você não tem uma opção, sei lá, a sua. Entendeu?
Eu vejo assim também que, além de ser baseado muitas vezes em fake news, né, às vezes é baseado em personalidade, às vezes do político, e não exatamente na política que ele está fazendo. Porque às vezes também não sei se está fazendo política, né? E é curioso, um amigo meu europeu que morou no Brasil, né, ele falou, foi ver uma pesquisa nossa eleitoral, né, e muitas vezes você vai pesquisar o que a pessoa vai votar, sabendo se ela, qual que é a visão que ela tem. As pessoas votam às vezes igual vota no Big Brother, assim, né? Se gosta da cara da pessoa, da roupa que ela usa, do jeito que ela fala, das falas que ela diz. Séria. Então é mais nesse sentido. Então, quando alguém vai falar mal de um candidato de esquerda ou de direita, fala da personalidade da pessoa e não fala exatamente do que ninguém. Acho que a maioria das pessoas, pelo menos, não estão muito cientes do que esquerda ou direita quer dizer em relação à política, né? Se é privatização ou não, se é mais auxílio ou não, e por aí vai. É uma coisa muito levada para o lado pessoal, né? Esse amigo meu falou, pô, você devia fazer uma pesquisa perguntando se as pessoas queriam um candidato que privatiza, que vai dar mais auxílio. Eu falei, mas ninguém nem sabe o que é isso, né? O que vai impactar nisso na economia, né? Então, dependendo do que você falar aqui, o cara vai achar que está aumentando imposto, né? Então, é até triste dizer isso, mas muitas das pesquisas que a gente faz é para mapear a personalidade do candidato em relação à personalidade que o eleitor quer, né? Então, é muito Big Brother mesmo nesse sentido. Bom, trazendo agora para um outro ponto que eu uso muito na empresa, que, né, vocês comentaram no início, que é a orientação por resultados, né? Eu trabalho muito com indicadores. Então, vou voltar para o mesmo tema aí, que é a opinião política e coisas do tipo. Mas vamos lá. Imagino que todo mundo vai partir da premissa que nem sempre nós estaremos certos. Tudo bem que para os nossos amigos e grupos a gente sempre vai dizer que a gente está sempre certo. Mas internamente, vamos falar de sabedoria, não de conhecimento necessariamente. Imaginar que nem sempre a gente vai estar certo. Se a gente nem sempre vai estar certo, em algum momento a gente vai descobrir que a gente estava errado. E se a gente vai descobrir que a gente estava errado, a pergunta que eu faço para cada um de nós aqui: quantas vezes nos últimos meses ou ano nós mudamos de opinião sobre alguma coisa? Várias vezes. Eu mudo toda hora. Acho até salutar mudar de opinião. Eu gostaria que a gente mudasse mais de opinião. Eu acho que a maioria das pessoas não. Mas eu acho que essa questão do debate, né? Muitas vezes a gente procura uma pessoa que mude a nossa opinião, né? Mas acho que a maioria das pessoas não querem outras pessoas que vão corroborar com a mesma opinião, né? E criam-se as bolhas, né? Aí criam-se as bolhas, a pessoa fica escutando o que ela quer pro resto da vida. Aí, de fato... Mas eu gostei dessa colocação do Fábio, porque uma vez eu fui intimado em sala de aula, uma aluna falou: pô, professor, o senhor mudou de opinião da semana passada para essa. Eu falei: eu mudei, é verdade. Eu aprofundei o assunto, verticalizei e mudei. Aí ela falou em alto e bom tom, no meio, para todo mundo ouvir: isso é falta de caráter. Rapaz, eu tive que levar essa na lata. Assim, se estiver errado em alguma coisa, seja errado. Fica errado mais da vida, porque senão você tem falta de caráter. Eu falei, cara, porra. Enfim, você imagina que acabou a aula, né? Porque o negócio foi... Até explicar para ela que não tem demérito nenhum e tal. Se me permitir, eu queria uma pergunta aqui. O Fábio falou uma coisa que eu fiquei... pensei, a gente falou muito de atendimento, falou de política, dessas coisas, das tecnologias, mas o Fábio falou uma coisa muito interessante. Assim, eu, principalmente, que sou empresário de startup, né, a gente conhece aí o meio, está muito em voga falar de startups, né? E você, né, Fábio, teve uma experiência muito interessante, né? Você abriu uma startup e essa startup foi adquirida, e você foi adquirido junto também, né? Que já está há 11 anos aí na Take. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente, que eu acho que é bem interessante, né? Hoje, quando a gente está numa startup, a gente não sabe se a gente vai ser adquirido, se a gente vai bombar sozinho para fazer um bootstrap, alguma coisa, né? E você teve uma experiência específica muito, muito bacana. Conta para a gente um pouquinho mais dessa parte, voltando no tempo aí. Tá. Bom, primeiro até é legal assim, as pessoas saberem, né, que empreende, que dificilmente o que ela está fazendo, ela vai conseguir dar certo de primeira. É muita sorte isso, né? Por detrás do sucesso, tem muitas tentativas e fracassos no passado. É normal. Quando eu montei a primeira empresa, que foi a Comunip, foi no ano de 2000, eu fui bem empreendedor num conceito que eu vi num curso de Berkeley, um professor falando uma coisa que eu também não vou esquecer, que ele falou assim: sabe qual é a diferença do empreendedor para o investidor? Chama inocência.
Quando você é inocente, você empreende, porque quando você já tem muita experiência, você prefere investir só. Você vai investir em quem está crescendo, você não vai tentar sozinho. Então, assim, eu nessa inocência, em 2000, eu montei uma empresa que tinha muito uma expectativa, depois estava desenvolvendo uma solução de voz sobre IP, que é basicamente transmitir voz pela internet. Isso hoje, né, estamos fazendo agora. Na época era um grande desafio. Né? E eu achava que, poxa, daquilo ali, muito rapidamente, eu ia ganhar muito dinheiro. Né? Só que eu fui descobrindo que tinha muito mais em jogo do que o dinheiro. Né? É o propósito, é a transformação de vida, é o sentimento de realização, de orgulho, e também muitas trupicadas ao longo do caminho. É curioso que quanto mais você apanha, mais você tem orgulho daquilo que você viveu. Né? Eu até brinco com as pessoas que viveram essa época, né? Porque a gente conta as histórias, mas a gente só conta, perdão da palavra, mas as desgraças que a gente teve. Mas e a parte boa a gente não lembra. A gente não lembra. A gente lembra só daqueles momentos emocionantes que a gente viveu. Isso marca a gente depois com felicidade. Então é legal arriscar, né, enfrentar esses desafios mesmo, ter coragem de fazer o que está querendo, para no fim das contas ser feliz. O que a gente está buscando é essa felicidade. Voltando para a questão da empresa, a gente estava com uma solução muito de ponta. Se essa empresa, que na época nem existia termo startup, venture capital, nem nada disso, se essa empresa tivesse sido montada nos Estados Unidos, provavelmente o resultado teria sido muito maior, muito grande, né? Mas o que aconteceu é que não, a gente montou aqui com toda a dificuldade, conseguimos investimento para acelerar esse desenvolvimento. É muito importante hoje, cada vez mais, ter esse investimento para você poder acelerar e fazer rápido. Só que em um dado momento, eu descobri que o investimento que a gente precisaria era da ordem de 10 vezes mais do que aquele investimento que a gente recebeu para conseguir bater de frente com os players que a gente estava vendo aparecer nos Estados Unidos. Nós não tínhamos recebido aquele valor. Então, o que me restou de alternativa, já que a maior parte do investimento é em pessoas, era fazer com que aquelas pessoas trabalhassem 10 vezes mais para compensar o investimento que eu não tinha. Trabalhar no sentido de engajamento, pegar as pessoas certas. E aí é que eu comecei a aprender, com o empreendedorismo, o real valor das pessoas trabalhando comigo. Né? De ver como que é a mesma pessoa trabalhando com brilho nos olhos e trabalhando por trabalhar. É muito diferente o resultado que ela vai conseguir fazer. E quando você forma isso com o time. Então, assim, foi uma época que eu aprendi muito, porque você tem essa preocupação, essa pressão. Se der errado, você está lascado. Né? Então, tem que dar certo. É um momento assim de tensão, mas ao mesmo tempo é um momento de realização. É um momento em que você trabalha muito, mas ao mesmo tempo é um momento que você está muito feliz. É curioso, é difícil explicar essa separação, mas você trabalha de uma forma mais realizada. É curioso, né? Minha esposa sempre trabalhou como funcionária pública na UFMG, e hoje está começando a experimentar coisas diferentes e tudo, e eu estou vendo esse brilho nos olhos. É muito diferente, você sente isso, assim, se encanta, né? E aí, quando foi em 2010, existia um projeto em comum com a Take, e a Take sinalizou o interesse de adquirir a Comunip. Apareceram outras interessadas, mas a gente preferiu seguir junto com a Take, né? O legal da Take é que eu continuei sendo o mesmo empreendedor, só que agora numa organização muito maior, né? Então, hoje, o que a gente busca, cada vez mais, são empreendedores para trabalhar conosco. Esse perfil empreendedor para conseguir realizar as coisas aqui dentro. E isso traz esse sentimento de orgulho, de realização e faz esse brilho nos olhos, esse trabalho com um propósito. O que a gente quer? Né? A gente quer impactar o mundo com o que a gente está oferecendo. Dando essa liberdade. Então, tudo isso foi um aprendizado que eu fui carregando dessa época do empreendedorismo, né? De quando eu comecei a empreender, mas com essas lições que eu acabei de comentar. Não acerta de primeira, você vai mudando ao longo do caminho, a gente chama pivotar, né? Pivotar. Vai aprendendo muito rápido, você vai mudando as coisas e tem, né, aquele conceito, né, um mindset lean, fail fast. Então, assim, fale rápido. Aí vem a questão de tudo passa a ser hipótese e deixa de ser afirmação.
Ali você aprende que, poxa, essas opiniões têm que ser tratadas como opiniões. Então, anota lá, é uma hipótese. O que você acha disso? Hoje, quando alguém chega para mim e pergunta dentro da empresa, o que você acha da gente mudar isso aqui? A minha resposta é assim, faz. Eu não tenho nada contra. A gente tem que testar e ver o que vai acontecer. No pior cenário, vai dar errado, a gente aprende e não faz de novo. Tá? E no melhor cenário, inovamos, melhoramos um pouquinho, né? E avançamos. Então, é um pouco dessa história que eu carrego e vou empreendendo, espero empreender até o final da minha vida. Boa, sua empresa antes tinha quantos colaboradores, Fábio, assim, antes de ser adquirida ali? Era uma empresa pequena, média? Era uma empresa pequena, então ela foi adquirida com 20 pessoas. 20 pessoas. E a Take hoje tem quantas pessoas? A Take, quando comprou a minha, ela tinha cerca de 80. E agora, com esse mercado e essa revolução que a gente está vivendo, a empresa começou um crescimento acelerado. Hoje nós já temos 800 pessoas. Planejamento de passar de 1.000 agora ainda no primeiro semestre, né? Provavelmente com umas 400 vagas abertas, aquele negócio que eu comentei. Bota o e-mail aí pode botar seu WhatsApp aí, Fábio? Não, WhatsApp não. Não, WhatsApp não, e-mail é melhor. Entra no site lá. Tem inclusive o contato inteligente já para receber e interagir. Legal. Dá um endereço para a gente aí do site. Eu ia te perguntar, Fábio, como é que você pega esses... desculpa, pode falar. www.take.net, take.net, take.net. Eu ia te perguntar assim, como é que você pega essa cultura? Porque eu acho que a Take fez um bom negócio, né? Que ela adquiriu não só a empresa, mas adquiriu o Fábio e a cultura que o Fábio colocou lá, né? E como é que você pega isso de 20 pessoas, né? Tudo bem que era 80 antes, agora já está com 800. Como é que você escala isso? Como é que você escala uma cultura de bem-estar, de valorização das pessoas? A gente vê que empresas grandes, às vezes, eu escuto muito isso, tá? Às vezes o pessoal fala assim, né? Porque a gente também tem uma cultura muito legal, mas nós somos, né, 11 na One-to-One. E aí o pessoal fala, mas é legal porque funciona porque a empresa é pequena, né? E você está aí para provar que não, né? Assim, como que consegue escalar isso numa empresa grande, sair daquela hierarquia dura, né? Aquela coisa que mata a inovação muitas vezes, e a Take é uma empresa inovadora, né? Eu já visitei, né? Eu sei, as pessoas, você vê nos olhos das pessoas brilhando o olho, isso é muito legal. Mas como é que você pega essa experiência de 20 pessoas e escala? Para começar, você tem que ter a Take com os founders originais dela, que são os sócios principais, Daniel e Roberto, pessoas super alinhadas e favoráveis a esse tipo de movimento. Isso já vai ajudar maravilhosamente bem a qualquer coisa funcionar. Né? E aí o que acontece a partir dali, Renato, é que você precisa ter, primeiro, os valores muito bem definidos. Tá? Valores numa organização, aliás, as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso. Né? Muitas empresas, inclusive, valores são um papel pregado numa parede. Gente, valores tem um fator muito importante, não só nas empresas, mas na nossa vida pessoal. Tá? O que acontece? Estatística também, fato. É comum você contratar pessoas pelas habilidades técnicas e demitir, eventualmente, essas pessoas, ou elas saírem por desalinhamento de valores. O alinhamento de valores, ele está presente não só no aspecto profissional, como eu falei, mas no pessoal. Por exemplo, você quer ter uma vida, né, conjugal, uma vida de casado, feliz, se você tem alinhamento de valores, o resto você resolve. Se você não tem esse alinhamento de valores, você tem um grande problema para resolver no futuro. E no caso da empresa, quando você define, e valores são a única coisa que, por mais que tudo a gente tente fazer de uma maneira fluida, orgânica e muitas vezes bottom-up, valores é uma coisa top-down. Então, é o founder que define quais são esses valores. E o que a gente vai buscar no mercado são pessoas com alinhamento com aqueles valores. O principal valor que a empresa tem hoje, a gente chama de take B, pessoas em primeiro lugar. Então, a gente vai buscar esse tipo de coisa. Né? A gente vai buscar excelência, a gente vai buscar o higher, o sonho grande, Então, assim, a gente busca esse alinhamento. O processo seletivo nosso tem uma etapa que a gente chama de entrevista de cultura, que é a única etapa em que, não importa o teu nível hierárquico, pode ser o presidente, você não tem influência sobre aprovação ou não na entrevista de cultura. Então, pode ser que você ame uma pessoa, que é ela dentro da empresa, se ela tomar bomba na entrevista de cultura, ela não vem.
Então, assim, quando você tem esses valores fortes e bem definidos na organização, não são um papel na parede, mas você pratica esses valores no dia a dia, você tem os pilares de uma cultura forte. Esse é o primeiro passo. Depois, a cultura, naturalmente, não depende só de você, a cultura é a partir da composição das pessoas que fazem parte do seu time, né? Então, você tem esses pilares fortes. Nós montamos uma coisa que chama TakeOS, um sistema operacional para fazer esse controle, onde a gente fala de visão clara e compartilhada, valores, design organizacional, que é a nossa estrutura, depois a gente fala de OKRs, que é o método de gestão, liderança e feedback, né? o Infinity Learning, nesse ponto, nesses elementos para trabalhar esse sistema operacional. E aí, quando você monta essas coisas, você já tem uma coisa bem mais consistente para você garantir que, mesmo com o crescimento, você não vai ter uma desvirtuação dessa cultura, ou pelo menos, cultura também precisa evoluir, e você vai ter um controle de como que ela está evoluindo, né? A última parte para fechar, para a gente garantir essa parte desse crescimento com essa cultura bem estruturada, é você trabalhar um conceito que a gente chama de times pequenos, né? Times menores, squads, e as pessoas que são contratadas, elas passam a fazer parte de um desses times. Esses times, eles vão crescendo, e quando eles ficam num determinado tamanho, eles sofrem uma mitose. Eles viram 2 times. Então, como se fosse um grupo de pequenas empresas ali, né? Um grupo grande de pequenas empresas. Você imagina que eu vou receber uma pessoa nova, essa pessoa entra num time que já tem aquela cultura já firme, definida, ajuda a terminar de formar o profissional, e depois, com a mitose, ele está preparado para propagar aquilo, para repassar aquilo para qualquer outro profissional novo que entre na organização. Isso aí haja treinamento e aprendizado contínuo, né? Porque isso, lá fora, em determinadas empresas, eu vejo a valorização dos valores não é de agora. Aqui no Brasil, a gente, como você falou, muitas empresas elas penduram na parede, missão, visão, valor e vida que segue. Mas eu concordo, sim. Gente, eu preciso, agora, no momento, dica de livro, que a gente não combinou com o convidado. Acho que até o Renato esqueceu que tem esse momento de dica de livro. Não precisa ter o livro em mãos. Eu vou abrir esse momento, porque eu acho que você esqueceu, Renato. Eu tenho quase certeza que você esqueceu. E o Fábio, ele me deu uma dica muito boa, me fez lembrar de um livro bem legal, quando ele falou a palavra encantamento. Então, minha dica de livro hoje é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. É um livro muito legal, um livro bem bacana, principalmente para quem trabalha, né, nessa área, para quem trabalha com atendimento, Customer Experience, por aí vai. É um livro muito legal, muito bacana. Não vou dar, é do Instituto Disney, não vou dar spoiler, porque se eu começar a falar aqui, eu vou estourar o tempo do programa e também depois não precisa nem comprar, né? Mas, Sandro, você ia pedir o Fábio para indicar um livro e você roubou a indicação dele? Roubei a indicação dele, rapaz? Você falou que foi ele que te indicou mais cedo? Não, ele me deu um insight aqui. Quando ele falou a palavra encantamento, eu falei, opa, então tá jeito Disney de encantar. Porque a Disney, né, cara, é uma referência absurda, né? Quem já estudou, já foi, tudo, você vê que é um negócio impressionante. É um negócio... Enfim... Eu queria dar uma dica que eu tô lendo, tô começando, tô na metade, na verdade, eu tô sempre lendo uns 5, 6 livros ao mesmo tempo, né? Eu gosto da série do Netflix, eu fico lendo livro, né? E é um que é do Napoleão Hill, que é Quem Pensa Enriquece, né? Bem bacana, que ele estuda muito, né, as leis de sucesso, que ele já tinha lançado também e tudo mais, e principalmente uma passagem que eu achei interessante, ele fala como que o poder da sugestão, né, da autossugestão é tão forte, né, que ele pode até matar, né? Tiveram vários estudos que eles fizeram na França nas guilhotinas, né, que às vezes lá cortava a cabeça da pessoa, pegava, estudava, alguma coisa, né, e uma das vezes resolveram vendar o prisioneiro lá, né, antes de guilhotiná-lo, e simplesmente colocaram uma madeira, né, que não tinha lâmina nenhuma, encostando na cabeça dele, ele vendado ali, ele achando que estava sendo guilhotinado. E na hora que a madeira encostou no pescoço dele, fizeram uma guilhotina do lado, bater também, para poder fazer o barulho todo, e jogaram uma água quente no pescoço dele, como se fosse o sangue, né, assim, na temperatura do corpo humano. E na hora que foram ver, assim, né, claro que na época não sabe porquê, né, o cara morreu, não sabe porquê, mas morreu ali só por causa daquela sugestão, para você ter uma ideia.
Então, mas eu tô vendo aqui, imagina ele lá. Você contou o final do livro, rapaz. Você contou o final do livro que o cara morreu. Não. É uma historinha, é só um pedacinho do livro, na verdade. Mas é interessante porque, assim, como que a sugestão negativa, né, ela pode ser tão ruim, né? Provavelmente deve ter morrido de infarto, alguma coisa ali naquele momento, e a gente fica ouvindo aquilo. Tem vários outros, né, não vou também dar spoiler do livro totalmente, mas como que também, assim, a gente leva em consideração, as pessoas falam muito hoje na internet também, né? Pessoas tóxicas que estão ao seu lado, falando que você não vai conseguir, que você não vai... E aquilo realmente contamina num sentido muito forte, né? E o contrário é muito bom, né? A gente sempre tem pessoas positivas do nosso lado. Então, a gente ter fé naquilo que você... Não fé no sentido de religião, né? Que a gente vai chegar lá, que a gente vai conseguir, né? E eu acho que isso... até conta um pouco da história do Fábio, né? Assim, o Fábio já tinha... Eu peguei um pouco disso também, foi o que me lembrou. Falou, não, eu tenho certeza que com as pessoas certas e criando um ambiente certo, eu vou chegar lá, né? Isso vai dar certo e vai ter sucesso. Então, isso que o Fábio acreditava, né? Isso veio como valor, veio para Take, então acho que bem bacana. Então, a gente se convencer disso, ter fé nisso, acreditar, eu acho que o livro fala um pouco dessa parte também, que eu acho bem interessante. Boa! Perfeito, Renan. Perfeito. Boa. Eu acredito muito nisso. E ele já falou que o cara morre no final, mas tudo bem, a gente segue Não, porra. É a sua vez, é o primeiro Fábio. capítulo, né? Primeiro capítulo. É sua vez, Fábio. Tem alguma dica para a gente? Qualquer dica, pô, é bem-vinda. Tá. Bom, tem um livro, né, já que a gente falou, eu acabei falando muito sobre esse tema, que chama Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que trata um pouco essa visão nossa de estrutura organizacional, como que a gente tem que trabalhar, como que a nova tendência ou a era a gente tem que se posicionar do ponto de vista de autonomia, mais autonomia, de uma estrutura onde você tem que abrir mão de poder, mas em prol de um resultado muito melhor. Então, assim, é um livro que eu acho bem interessante que as pessoas leiam, se inspirem nela, e a gente pode pensar assim, não, mas espera aí, eu sou um funcionário de uma organização, eu não tenho poder para mexer nessa estrutura, mas, eventualmente, você pode, dentro do teu time ou do teu núcleo, você implantar uma forma diferente de gestão, onde vai trabalhar muito essa questão de propósito, de realização, de orgulho, e essas coisas todas é um círculo virtuoso em que você vai colecionando cada vez resultados melhores. Aí eu acabo misturando um pouquinho com o que o Renato falou, porque eu realmente acredito muito nisso, essa visão otimista, essa visão positiva, as coisas estão melhorando, e se você coloca isso como linha também de pensamento, a tendência é que você tenha uma vida cada vez melhor. No final das contas, o que a gente busca para as nossas vidas? Né? Então, eu acho que complementa bem. É a famosa pergunta, você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Nessa linha. Nessa linha. Gente, estamos entrando na reta final do M de hoje, estamos a 1 minuto de estourarmos o tempo. Olha só, hoje a gente está... Estou aqui ligado, estou de timekeeper aqui ligado. Ó. Estamos aqui a praticamente 1 minuto de encerrar. Eu queria, Renato, entrar na reta final contigo aí, considerações finais, deixar o nosso convidado encerrando, né, o grande finale do M de hoje. Então, é contigo, reta final, e a gente depois passa a palavra para mim, passa a palavra para o Fábio, e a gente encerra o M de hoje bem legal. Opa, só queria agradecer o Fábio, acho que foi um papo muito interessante, né? O Fábio com o currículo aí, que até tirou o fôlego no início, né? Mas o Fábio, a gente falou muito sobre empreendedorismo, sobre startups, marketing de relacionamento, cultura, acho que foi um papo riquíssimo aqui. E agradecer pela presença aí, viu, Fábio? Eu sei que a agenda é corrida. Então, obrigado pelo tempo aí, pela atenção aí com a gente. Eu queria aproveitar também, Fábio, vou te passar a palavra já, mas eu queria aproveitar para agradecer você do outro lado da telinha, que está nos prestigiando até agora, 1 hora de programa. Ou seja, dá um likezinho, se inscreve no canal, né? Vamos contribuir aqui para a plataforma se tornar mais relevante. E a gente agradece muito a presença de vocês, que já nos conhecem, e você que está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões, sempre com muito conteúdo e bom humor. E eu quero aproveitar já para deixar o convite para o Fábio voltar várias e várias vezes, porque tem muito assunto para a gente conversar. Seja sempre bem-vindo ao M, Fábio, muito legal tê-lo aqui. E para passar a palavra para você,
eu ainda estou na esperança que, como mudar de opinião não é nenhum demérito, eu acho que eu ainda vou conseguir te convencer a ir para o Flamengo. Eu vou te mandar até uma camisa aí, de repente tentar te encantar com a camisa nova. Você pode tentar fazer isso, né? Mas esse aí vai ser um pouco difícil, né? Mexe com o coração, e com o coração é difícil, né? Não é com cabeça. Né? Não é o resultado que a gente faz as algumas... São valores, né, Fábio? Valores. São valores. São valores não se mudam, né? Então, esse aí vai ser um pouquinho mais difícil de você conseguir, Sandro. Aliás, bom, a gente tenta e brinca. Não é impossível, né? Mas tudo bem. O Renato já está ficando meio rubro-negro. Ele está aí já começando a gostar mais do Flamengo. No outro dia ele falou comigo em off que ele até tem assistido mais os jogos do Mengão. Enfim. Não, nada. Eu não estou vendo nada de futebol, nem o Cruzeiro, que já está lá embaixo, já abandonei também. Boa. Ô, Sandro, mas deixa eu te perguntar, assim, só para a gente fechar, mas torcer para o Flamengo não é ser um pouquinho arroz, não? Assim, não, senhor, torcer para o Flamengo é torcer para... Você tem título para tudo quanto é lado, rapaz. Aí você está com sorte hoje que a bancada, geralmente na bancada aqui é cheia de flamenguistas. Hoje não, hoje a gente está diversificado. Viva a diversidade, né? Hoje viva a diversidade, porque temos aqui um de cada time. Isso é difícil acontecer aqui. A gente é meio flá-pré. Você deu sorte hoje, o Fábio, deu muita sorte. Legal, gente. Olha, foi um prazer participar aqui com vocês. Gostei das interações, gostei dos comentários da turma aí que está acompanhando, né, o canal. Achei que foi pouco polêmico, né? Na hora que começou, achei que fosse ter mais polêmica, mais divertido. É interessante, eu gosto, né? Opiniões, né? Que eventualmente nos provocam, nos fazem pensar. Vamos ver se na próxima fica um pouco mais apimentado, mais polêmico, com coisas mais complexas aí para a gente tratar. A primeira vez tem que pegar leve, né? Exatamente, eu ia falar isso agora. Depois assusta ele não quer voltar, a gente pega leve. Fez uma triagem também. Uma triagem não foi automática, foi uma triagem da produção aqui, mas tem que ser devagar, senão você pode ficar assustado. A gente não sabia que você gosta dessa pressão, a gente pegou leve. Mas na próxima aguarde o M, que a gente vai vir forte aí, vamos bater muito papo bacana. Muito obrigado mesmo, Fábio, pela presença, pelo tempo que você disponibilizou. Pô, você é um cara muito bacana, o Renato já tinha elogiado muito, ele já estava querendo te chamar já há algum tempo. Mas, enfim, aí as agendas não estavam cruzando, aí não estavam alinhando, né? E aí a gente agora conseguiu aqui trazer você para o M. Volte sempre. Muito obrigado pela presença. Agradeço muito. Obrigado. Vou lembrar, então, você do outro lado da telinha. Diga lá, Renato. Não, só agradecendo mesmo, Fábio. Boa. Lembrando, pessoal, então, que estamos de segunda a sexta-feira com a pandemia, amigo. Eu não sei mais se a gente consegue subir o programa todo dia, porque a gente tem sempre uma surpresinha, mas estamos toda semana aqui no M, no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Mais um programaço. Valeu!